Olá, eu sou Cledson Bernardo e começa agora mais um episódio do Atitude Sustentável SA, o programa feito para você que se preocupa com a sustentabilidade e quer conhecer práticas empresariais inovadoras e responsáveis. Hoje vamos abordar um tema essencial e muitas vezes subestimado na sustentabilidade empresarial: a gestão de resíduos. Todos os dias, empresas ao redor do mundo produzem toneladas de resíduos que, se não forem corretamente gerenciados, podem causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Desde resíduos sólidos urbanos até resíduos industriais perigosos. A gestão eficaz desses materiais é crucial para minimizar o impacto ambiental e promover um ciclo de vida sustentável para os produtos. A importância da gestão de resíduos vai além de simplesmente jogar fora o que não serve mais. Trata-se de reduzir, reutilizar e reciclar sempre que possível. Para falar desse tema, temos como convidado Rinaldo César da Silva, diretor da Dinâmica Ambiental. Ele vai nos mostrar como a gestão de resíduos pode ser implantada de maneira eficiente e sustentável e qual a importância dela para o setor empresarial. Rinaldo, muito obrigado por participar do programa Atitude Sustentável. Muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Nós que agradecemos, para nós também é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Rinaldo, olha só, quando a gente fala em resíduo, é um dos problemas grandes nas grandes cidades, nas pequenas cidades, no Brasil inteiro. Posso até arriscar que o problema do resíduo é um problema mundial. Falando nisso, falando em resíduo, qual é o impacto ambiental quando o resíduo ele não é destinado corretamente? Para nós, o principal impacto é a questão de saúde pública, né? E o resíduo ambientalmente mal destinado, ele vai trazer a geração de gases, ele vai trazer a contaminação do solo e do lençol freático. Isso com certeza vai desencadear em problemas que vai atingir a população como um todo. E nós também entendemos que o resíduo ele tem um impacto benéfico para a sociedade. E quando ele é bem tratado e bem destinado, ele acaba voltando para a economia circular, gerando receita, gerando uma ativação de cooperativas, de associações envolvendo pessoas de baixa renda. Então, o impacto para nós é nesse sentido que a dinâmica trabalha voltado para esse horizonte de entendimento em relação aos impactos. Hoje a gente vê várias cidades onde não tem o tratamento correto dos seus resíduos, inclusive ainda existem lixões, né? Surpreendentemente. Porém, a gente também tem um aterro sanitário que, por muitas vezes, é o lugar correto para se enviar os resíduos. Os aterros estão completamente cheios, pode colapsar a qualquer momento, é isso? Exatamente. A questão dos aterros sanitários hoje no Brasil, existe uma questão que é a falta de educação ambiental, a falta de conscientização ambiental Da população. Da população. E também a gente sente que os órgãos de governo poderiam fomentar essa conscientização. Hoje, muitos aterros estão, ainda que irregulares, colapsados, porque eles recebem um volume de resíduos que não deveriam estar ali. Principalmente os resíduos que são passíveis de reciclagem, que são passíveis de voltar para a economia circular, sem necessariamente estar sendo despejados ou destinados aos lixões. Então, isso reduziria aí muito um trabalho dos órgãos públicos de conscientização da população para que seja feita uma segregação lá na origem, né, no consumidor final, para que isso realmente voltasse para a reciclagem e não fosse para o aterro. Isso é um impacto muito grande que ainda tem nos aterros, principalmente das cidades médias e pequenas. Olha só, eu tive uma experiência nos últimos 3 anos atrás, na cidade de Guarulhos, onde de fato houve no aterro um colapso no aterro, o aterro acabou desmoronando, abrindo, enfim, foi um caos. Quais são as políticas públicas que
são necessários para que haja um gerenciamento melhor dos resíduos gerados, tanto na indústria como nas casas das pessoas? A gente entende que, como todo princípio da humanidade, das pessoas, tudo parte da educação, né? Da educação ambiental. E isso a gente sente uma deficiência, vamos dizer assim, do poder público em aplicar a educação ambiental uma educação ambiental nas escolas, campanhas publicitárias mais agressivas nesse sentido. Quais são as tecnologias que existem para que a gente reduza o envio dos resíduos para o aterro sanitário? A dinâmica, ela tem como foco e objetivo da sua atividade fazer uma gestão de resíduo objetivando o zero aterro, que a gente consiga tratar os resíduos sem enviar o resíduo para o aterro. Então, a gente tem tecnologias hoje, e para orgânico você tem a opção da compostagem, você tem a possibilidade de usar resíduos de uma forma voltada, por exemplo, para a indústria do cimento, que é uma geração de energia do resíduo para a indústria do cimento. E você tem a reciclagem propriamente dita. É óbvio que isso exige investimento, né? Exige a ação do governo, principalmente em financiar projetos nesse sentido, porque não são projetos baratos. Você transformar o lixo em energia, são investimentos consideráveis. Isso é uma recuperação energética? É uma recuperação energética. Você transformar aquele lixo em energia, como a recuperação energética a partir de uma tecnologia que nós chamamos de coprocessamento. É você coprocessar o resíduo, formando um blend de poder calorífico nele, vamos dizer assim, para que ele seja usado na indústria do cimento, na produção do próprio cimento ali na indústria. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. O gerador do resíduo, ele é responsável por ele? Sim. Certo? Quando ele contrata a dinâmica para fazer a destinação desse resíduo, ele ainda continua como responsável e vocês responsáveis por a destinação correta. Sim. Como é que vocês garantem ou asseguram que todos esses resíduos recebem a destinação correta? Nós temos os processos internos nossos de rastreabilidade. Então, quando você fala a responsabilidade da indústria, a gente divide em duas fases, que é pré-consumo e pós-consumo. A indústria é responsável pelos dois tipos de resíduo. O pré-consumo é aquele resíduo que é um produto que foi gerado pela indústria e por qualquer motivo ele não pôde ir para o mercado. Ou por um problema na linha de produção, problema de qualidade, de contaminação na hora de envasar, de embalar, por algum motivo aquele produto não pode ir para o mercado. Então, esse é um resíduo tratado de pré-consumo. E nós temos o pós-consumo, que é a embalagem que o consumidor utilizou e a indústria tem que trazer esse resíduo de volta, comprovar isso, que aí a gente já entra na questão da logística reversa. Mas voltando à sua pergunta, nós temos um processo de rastreabilidade. No momento da coleta, todo o material que entra, ele é emitido nota fiscal, ele é emitido os documentos ambientais, NPR, tem o CADRE quando é resíduo de interesse do órgão do governo, no caso de São Paulo, a CETESB. São preenchidos os relatórios do recebimento desse material, identificando o que é, quantidade, peso, pallets, tudo mais, assinado pelo cliente no momento da coleta. Esse caminhão ele é lacrado com lacre próprio, é feito imagens fotográficas e filmagens no momento do carregamento. Os caminhões da Dinâmica são providos de câmeras e rastreadores, e tanto o cliente como nós, Dinâmica, conseguimos monitorar todo o trajeto e se eventualmente teve algum problema, desvio no trajeto até a Dinâmica. Quando chega na Dinâmica, aí é feito o processo de descarregamento, com o rastreamento do mesmo jeito, o rompimento do lacre, recebimento desse material
Esse material ele é identificado com números de lotes e aí é feita a programação da destruição. Esse lote entra no processo de programação de destruição, nos moinhos que nós temos. Cada tipo de resíduo ele tem uma máquina específica para fazer a destruição. E aí depois disso, o rastreio termina com os documentos pós a descaracterização do produto, né? A emissão de notas fiscais de envio, nota fiscal de recolocação disso no mercado. E tudo isso, no final do processo, nós emitimos um laudo técnico. Ele tem desde a origem de quando nasceu o resíduo até no final do processo, onde foi dada a destinação, com todas as imagens e documentos que foram gerados ao longo do processo. E nesse processo, existem parcerias e colaborações para ajudar a aprimorar a destinação do resíduo? Sim, com certeza. Nós passamos por auditorias periódicas dos nossos clientes, né? E cada cliente ele tem uma peculiaridade em termos de segurança interna, dos processos internos de rastreio. Então, na verdade, o nosso trabalho ele acaba sendo personalizado, embora a gente tenha o padrão, mas para cada cliente a gente acaba personalizando de acordo com a necessidade do cliente em termos de controle interno. A gente vê as questões da destinação correta do resíduo, a importância de fazer a destinação correta, na verdade, e a gente também vê a importância da descaracterização de aerosóis e como é feita essa descaracterização, né? Bom, pensando nisso, por que a descaracterização de aerosóis é tão importante para o meio ambiente e como é que ela é feita? Na verdade, o aerosol é interessante quando se fala em dinâmica, porque a dinâmica nasceu da necessidade de dar um tratamento para o aerosol. Inicialmente, a dinâmica ela só trabalhava com aerosol lá na origem, na essência, 12 anos atrás. Justamente por ser um resíduo considerado como perigoso porque ele tem o gás. Todo aerosol ele tem o gás. E esse gás, ele manuseado incorretamente, ele causa riscos, como explosão, faísca, fogo e tudo mais. Mesmo quando acaba o produto lá, o meu perfume, vamos dar um exemplo, o desodorante, ele ainda fica lá o gás. Ele fica com o gás e normalmente sempre fica um pouquinho de resíduo, porque o pescante, aquele caninho que vai lá dentro, normalmente ele não vai até o final, né? Então sempre sobra um pouquinho de resíduo, mais o gás que fica dentro da embalagem. Não é porque acabou o desodorante ou acabou o inseticida, por exemplo, que você está usando na sua casa, que o gás acabou também. Não, aquela embalagem ainda contém o gás. E é extremamente perigoso o manuseio devido dessa embalagem. Então, pensando nisso, lá atrás foi desenvolvido um equipamento específico para o aerosol. Esse equipamento, ele num primeiro momento, ele despressuriza, é a retirada do gás, é feita a filtragem desse gás, e aí ele passa numa outra fase que é a trituração. A embalagem é triturada, descaracterizada, vamos dizer assim. Ela cai num outro processo, e lá na frente, o que tem de plástico nessa embalagem, que é a tampa, ela separa para deixar ou só o aço, o ferro, ou o alumínio, dependendo da embalagem, separada dos demais componentes. Olha, muito bacana, e eu acho que essa informação é informação de interesse público, porque a gente às vezes pega essa embalagem e joga de qualquer jeito na nossa casa, não é verdade, Rinaldo? Sim, com certeza. Olha só, e quais são os maiores desafios que vocês enfrentam nesse processo? Olha, eu volto lá na questão da educação ambiental, né? Porque é a essência de tudo, não só a educação ambiental, a educação como um todo. Mas a educação ambiental é uma das dificuldades que a gente tem, justamente porque muitos resíduos, que nem a questão do aerosol, por exemplo, sendo descartado indevidamente, e isso acaba gerando impactos, né? Você poderia ter um processo de reciclagem, de redução de volume para aterro muito maior, e você não tem por conta dessa questão da educação. Tem um outro ponto de dificuldade, que é a questão do envolvimento governamental, em todos os sentidos, tanto na educação
quanto no fomento de novos projetos de tecnologia, a questão voltada à sustentabilidade. A legislação brasileira, ela é uma legislação boa. Você percebe que aquilo que o governo propõe, que o Congresso propõe em termos de legislação, ela vem de encontro com tudo aquilo que o mundo pensa. O problema é implantar isso na prática, uma fiscalização um pouco mais robusta, vamos dizer assim, e linhas de crédito voltada para que aquilo que está na lei, aquele fomento de envolvimento de toda a população, acaba acontecendo na prática. Falando em lei, vocês precisam seguir, na verdade, alguma regulamentação específica para a descaracterização de aerosóis? Sim, em termos de equipamento, né, as máquinas que nós utilizamos, nós temos que seguir todas as NRs, NR10, 12, 17, as máquinas têm que estar... São as normas regulamentadoras voltadas à segurança, tudo ali, né, na questão já nasce ali as nossas cumprimento legal em relação ao tipo de equipamento. E fora isso, nós temos a legislação federal e a regulamentação que é feita pelos órgãos ambientais. No caso de São Paulo, a CETESB. A CETESB tem muitas normas. E quando nós somos licenciados ou pleiteamos a renovação, nesse momento a CETESB também tem algumas condicionantes. Olha, para você fazer isso, você tem que fazer isso. Tem algumas regras e restrições que nós somos obrigados a atender, mas isso tudo, né, é o que eu digo, é a regulamentação da CETESB em função da legislação que nós já temos. A CETESB vem e fala, para você atender aquele requisito da norma, você precisa fazer isso. E é isso que a gente, são os aspectos que a gente está vinculado, né, como todo gerenciador de resíduo está vinculado. Muito bacana, olha só, o tema de hoje é resíduo industrial e eu achei muito importante a gente falar sobre um tema que é impactante, não só impacta o meio ambiente, mas como o Rinaldo acabou de falar, pode causar inclusive impacto na nossa saúde e na nossa segurança. Bom, o papo tá bacana, mas eu preciso fazer um intervalo, preciso tomar uma aguinha, eu já volto, é rapidinho, não sai daí. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. Cada ausência custa mais do que você imagina. Você sabe o que está perdendo ao não prevenir? Acidentes de trabalho podem ser evitados. Afastamentos que poderiam ser evitados com um pouco mais de cuidado. Equipamentos novos que não puderam ser comprados por causa de multas pesadas. Cuide de quem cuida da sua empresa. Conte com a E+Med Ocupacional para prevenir e proteger. Entre em contato agora e descubra como podemos ajudar sua empresa a prevenir essas perdas. Estamos de volta para continuar com a nossa conversa sobre resíduos sólidos com o especialista da dinâmica ambiental, Rinaldo. Vamos falar um pouco das dificuldades da gestão de resíduo, né? E a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: quais são as principais dificuldades que as empresas, na verdade, enfrentam na gestão dos seus resíduos? O que a gente percebe é a forma com que as empresas enxergam e trabalham os resíduos internamente. Quando você tem empresas que entendem que a gestão do resíduo é um custo, você tem um cenário. Quando você tem uma empresa que ela entende que as questões de sustentabilidade, da gestão de resíduos, ela é um investimento social e ela tem orçamento para aquilo prévio, então você tem um trabalho mais amplo e um trabalho, vamos dizer assim, mais facilitado, porque se você tem um planejamento para fazer. Mas partindo assim, a pergunta é do lado da dificuldade empresarial. A dificuldade é exatamente essa. É a falta de um planejamento mais adequado por parte das empresas. As empresas precisam enxergar que a geração de resíduo como um todo, ela tem um compromisso ambiental sobre isso e ela tem que fazer parte do investimento que ela faz.
falta conhecimento por parte do empresariado frente a isso? A gente percebe que em boa parte das indústrias falta um especialista em meio ambiente dentro dela para tratar no dia a dia, né? Esses assuntos normalmente ficam destinados com segurança, por exemplo, né, com questões voltadas para o meio ambiente como um todo dentro da planta, segurança do trabalho e tudo mais. E não tem ali uma pessoa dedicada em sustentabilidade. Eu acho que esse, na nossa concepção, pela experiência que a gente tem, é o maior gargalo. Então você precisa ter alguém focado em sustentabilidade para que o compromisso principal seja a redução de geração e não o remediar depois um volume alto de geração de resíduos. Reinaldo, a gente está falando em 2 tipos de clientes, né? Aquele cliente que ele vai te contratar, inclusive porque é obrigação legal dele, mas tem aquele cliente que ele tem um compromisso com a sustentabilidade, ele tem um compromisso com o planeta, com a vida, com as futuras gerações. Pensando nesses 2 clientes, me diz quais são as diferenças que você consegue enxergar desses 2 perfis de clientes, um que está ali porque a lei obriga e outro que tem um compromisso com o mundo. O compromissado, vamos dizer assim, aquele que tem um departamento de sustentabilidade mais estruturado, ele acaba te ajudando naqueles processos que nós já discutimos aqui. São os processos integrados de rastreamento, de uma destinação adequada e até te auxiliando em buscar alternativas que valorizem mais os resíduos, que criem projetos que envolvam questões sociais, como cooperativas, por exemplo. Quando você tem um cliente que ele não tem uma área de sustentabilidade mais robusta, vamos dizer assim, eles não têm os procedimentos definidos internamente, né? Então isso faz com que nós, só dinâmica, vai buscar essas alternativas e vai apresentando para o cliente, não tem uma sinergia, vamos dizer assim, de desenvolvimento conjunto de novas alternativas. Existem várias formas de a gente reduzir o impacto do resíduo do planeta e do meio ambiente. Uma das técnicas é a logística reversa, e ela é importante nesse processo de destinação de resíduo. Poderia me explicar o que é, na verdade, de fato, a logística reversa e por que ela é tão importante? A logística reversa, ela veio no portfólio da Dinâmica para atender a necessidade desses nossos clientes, tanto de pré-consumo como pós-consumo. A logística reversa é uma exigência legal para que a indústria comprove para o governo que ela trouxe de volta um percentual daquele resíduo que ela gerou. A logística reversa basicamente é isso. Eu tenho que demonstrar que 25%, 20%, dependendo do setor, 25%, 22%, 30% do resíduo que eu gerei, eu consegui reinserir ele no mercado novamente e ele não foi destinado indevidamente. Mas aí nós estamos falando de produtos, de embalagens pós-consumo. É um produto que já foi para o mercado e que a indústria tem que comprovar que trouxe de volta. Esse projeto, ou esse processo de logística reversa, ele é bastante complexo, porque a legislação ela exige que você tenha capilaridade. Você tem que dizer para o governo, olha, eu produzi, um exemplo, 100 toneladas e essas 100 toneladas foi distribuída para o estado de São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina, para a Bahia. E você tem que demonstrar que esse percentual você atingiu nos locais que você vende, que você destina o produto. Então você tem uma capilaridade. Isso exige uma logística muito mais complexa. Você precisa ter um projeto de logística envolvendo tudo isso. E isso, obviamente, impacta em custo na indústria. Então essa é uma dificuldade que a gente tem, mas basicamente o que nós fazemos é fazer a gestão desses resíduos na ponta. Nós temos alguns pontos de coleta instituídos pela Dinâmica, que a Dinâmica tem os pontos que ela já faz coleta do resíduo, e nós temos pontos que o cliente indica que nós precisamos coletar. Nós temos clientes que ele já tem os pontos de distribuição
aonde fica esses resíduos armazenados. É um projeto voltado para a indústria, mas com uma exigência legal da outra ponta. Olha só, a gente fala em resíduo sólido, em destinação, a gente precisa pensar em educação ambiental, e nessa iniciativa de impacto parece-me que a Dinâmica trabalhou muito bem com isso. Fala pra gente o que seria os canais Beleza Verde e Pensamento Verde. Qual é o objetivo desses dois projetos? O Beleza Verde é um canal que nós criamos para estreitar nosso relacionamento com salões de beleza, né? Nós temos projeto de coleta de resíduos em salões de beleza para dar a destinação correta para esses resíduos. Então é uma forma de comunicação com os salões de beleza. Temos treinamentos para funcionários do salão de beleza, de como descartar corretamente os resíduos que é gerado nos salões. Nós disponibilizamos coletores para os salões de beleza para que eles façam essa segregação prévia e correta, vamos dizer assim. E nós temos um canal que a gente ele tem o nome de Pensamento Verde, que é exatamente fazer com que a população, com que as pessoas, com que nossos clientes, nossos parceiros, que acessem essa plataforma, o Pensamento Verde, através do site, das redes sociais, de ter ali informações sobre sustentabilidade, as ações que a Dinâmica tem feito para melhorar a questão do meio ambiente no Brasil, vamos dizer assim, no planeta, quais são as ações dos nossos clientes, as parcerias que a gente tem desenvolvido, os projetos que a gente tem desenvolvido. Então a gente acaba usando o canal Pensamento Verde como uma ferramenta de auxílio na educação ambiental. Como a empresa ela promove a educação ambiental entre os seus colaboradores e a comunidade? Com os colaboradores, nós temos o treinamento periódico, que na verdade ele é diário. Nós temos todo dia 30 minutos no início do expediente, a reunião de todos os colaboradores, onde é tratado todas as questões envolvendo meio ambiente como um todo e segurança. E nós disponibilizamos o treinamento para os nossos clientes. Um agendamento prévio, de acordo com demanda, participação de semanas do meio ambiente. A Dinâmica leva a equipe com material de treinamento, de orientação. Às vezes tem demanda do cliente, preciso que vocês venham aqui falar sobre esse tema de sustentabilidade. A gente prepara todo esse treinamento e leva de acordo com a demanda do cliente também. Muito bom, olha só. Muito bom nosso bate-papo. Rinaldo César, diretor aqui da Dinâmica Ambiental. Muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Venha mais vezes. Estamos à disposição. Qualquer tipo de informação, de ajuda, de apoio, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. E é isso, olha, continuando com o programa Atitude Sustentável SA. Eu vou ali com um breve intervalo. Você que está bem rapidinho, eu já volto. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho, Projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. E o programa vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas, sugestões ou denúncias para fazer, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou envie um e-mail para produção@atitudesustentávelsa.com.br. Espero que tenham gostado do programa e até a próxima. Tchau!